eu vou fazer aqui uma revelação. Ih! Que eu lembrei agora. Ih! Conversei com o Rodolfo Landim no hotel, lá no Uruguai. Eu conversei com o Landim, e o Landim falou que o sonho de consumo dele pro ataque do Flamengo é o Calleri. Chegou o grande dia, o dia que eu vou irritar não só uma, mas duas grandes torcidas do Brasil. A do São Paulo e a do Flamengo. Tudo por causa do Jonathan Calleri. Fica aí no vídeo que a gente vai falar sobre isso. Antes de qualquer coisa, já vai deixando o teu like, se inscrevendo no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Pode deixar o dislike depois de tudo aquilo que eu vou dizer. Se você discordar de mim, não há nenhum problema. Primeiro, vamos falar da declaração em si. Segundo o paparazzo rubro-negro, no podcast Mundo GV, podcast do ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas, o sonho de consumo do Landim seria Jonathan Calleri, atual atacante do São Paulo. O que eu acho? Se essa declaração for real, for verdadeira, se realmente tiver saído da boca do Rodolfo Landim, na minha opinião, é uma sandice. Porque o Calleri não tem nível para atuar no Flamengo. Aliás, o Calleri também não tem nível para atuar no São Paulo. Eu acho que quando o torcedor do São Paulo se contenta com o Jonathan Calleri, ele está se contentando com pouco. Está se contentando com pouco porque ele já teve grandes atacantes. Vamos puxar um pouquinho pela memória aqui. Nos anos 80, o São Paulo teve um ataque formado por Sidney, Careca e Miller. Careca, grandíssimo jogador que depois foi atuar na Napoli, no trio Mágica, também nos anos 80, né? No trio Mágica. Maradona, Giordano e Careca. Para quem já teve Careca, hoje ter Calleri, tudo começa com C, mas a qualidade é bem diferente. E aí, falando do Flamengo, o Landim falar isso nesse Flamengo de 2024 prova duas coisas. Uma, que ele não sabe nada de futebol. Duas, que ele não dá a mínima para o setor de centro de inteligência e mercado e o scout do Flamengo. Porque o que ele poderia e deveria fazer é ouvir mais esse setor. Fazendo isso, ele evitaria nomes como o Marinho, por exemplo, no Flamengo, que ninguém sabe de onde veio, e ninguém sabe como isso chegou à mesa e como isso foi aprovado. É um total... Eu não consigo entender. Não tem nome para isso. O Marinho no Flamengo não tem nome, é uma excrescência, enfim. A conclusão que eu chego quando se fala de Calleri no Flamengo, quando se tem um atacante como o Calleri jogando no São Paulo, é que o futebol do Brasil realmente ele não está abrindo os olhos para o que realmente é importante. Quando você pega, por exemplo, um ataque do Flamengo que tem o Pedro, que tem menos idade, ele é 4 anos mais novo, quase 4 anos, né, mais novo do que o Calleri, ele tem quase o mesmo número de gols, o Calleri tem muito mais jogos do que o Pedro, e mesmo assim, o Pedro é um atacante que se destaca. Ah, Cristiano, mas você está comparando com um atacante que é o melhor da América do Sul. Sim, porque esse tem que ser o parâmetro de comparação. O Flamengo tem que buscar atacante do nível do Pedro ou além. Não pode ficar pensando em Calleri. O Calleri para compor elenco, não tem como. Para buscar o Calleri, que é um atacante caro, não vai chegar aqui recebendo 2 mariolas, é melhor ir buscar um atacante mais novo, com mais potencial e que inclusive tenha potencial de entrega técnica e também potencial financeiro de revenda. É importante falar disso. Eu já falei de atacantes para o Flamengo aqui, a gente já falou do Couto Fernandes, a gente já falou do Tito Arango, a gente já falou do Alejo Vélez, tem outros também, como Matteo Pellegrino, e outros atacantes que podem surgir aí no Flamengo, muito mais novos, custo-benefício melhor, e assim, vão fazer mais gol do que o Calleri. O Calleri não é um centroavante goleador, é um centroavante que já jogou na Europa, já jogou em outros clubes, mas abaixo. É abaixo. E quando o torcedor do São Paulo, a diretoria do São Paulo pensa no Calleri como o cara para resolver os problemas, inclusive fez um vídeo há 3 anos atrás, dizendo que o Calleri não resolveria os problemas de São Paulo. E não está resolvendo. O problema do São Paulo também é problema de elenco, e além de tudo, é um problema estrutural. São Paulo gasta muito mal. Que eu diga Daniel Alves, né? E o caso do Flamengo também. É um time que gasta muito mal, um clube que gasta muito mal os seus recursos, utiliza muito mal os seus recursos. Deveria ter, na figura do seu presidente, um discurso encampando o setor de scout, encampando tudo aquilo que pode fazer o setor de scout, um setor de inteligência de mercado, com toda a grana que o Flamengo tem, dava para fazer um banco de dados enormes de jogadores, por exemplo, na América do Sul, já que o Calleri é sul-americano, né? Enfim, dava para ter feito, dá para contratar muito melhor hoje. O Flamengo pode contratar imensamente melhor do que vem contratando. Enfim. E aí, a gente tem que fazer algumas comparações entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo, que é um time que foi campeão em 2019 do Brasileiro e da Libertadores, vem colhendo os frutos da era do Jorge Jesus, sentou na soberba e sentou na empáfia. Sabe quem também fez isso? O São Paulo.
lá na gestão Juvenal Juvencio, 2006, 2007, 2008, quando fora tricampeão brasileiro. E depois disso, São Paulo 2009 deixa escapar aquele título para o Flamengo, em 2019, Flamengo do Adriano. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. O São Paulo teve aquela Sul-Americana que não acabou, que tinha até o Lucas e o Rogério Ceni ainda jogando, ganhou a Copa do Brasil do Flamengo, sabe-se lá como? Ah, eu sei sim, aquele time de São Paulo jogando mal, e um clima horroroso no Flamengo. São Paulo foi campeão, mas foi campeão depois de muito tempo, sobre um time automaticamente desgastado por toda aquela pressão que tinha, e tem feito campanhas pífias no Campeonato Brasileiro, São Paulo. Assim, raramente São Paulo é um time que vai ali figurar entre os primeiros para ganhar um título. E não é um elenco barato. E não é um elenco barato São Paulo Futebol Clube. Então, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente mostra aqui no canal, serve para um alerta para os torcedores, tanto do Flamengo quanto do São Paulo. E para outros também que eventualmente possam ter sucesso, muito sucesso, num período restrito de tempo. Não sentem na empáfia, não sentem no resultado, não sejam soberbos, sejam vencedores e tenham fome. Porque o São Paulo foi muito vitorioso em 2006, 2007, 2008, ainda teve o campeonato mundial antes da gestão do Juvenal em 2005. O Flamengo foi campeão em 2019, 2020, foi campeão em 2022, mas porque tinha mais dinheiro do que os outros. Eu acho até que o São Paulo era um time mais competente que o Flamengo na época para contratar. O São Paulo tirava jogadores de outros times, o São Paulo tinha uma gestão, tinha a famosa estrutura, que era tanto comentada pelo Muricy Ramalho naquele período. E sentou na sua própria empáfia, foi o soberano, foi o soberbo e teve problemas com isso depois. Não conseguiu repetir os mesmos feitos. Os times melhoraram, as estruturas melhoraram, e o São Paulo também piorou. O São Paulo também piorou. E o Flamengo também, depois da saída do Jesus, que foi o cara que trouxe a estrutura para o Flamengo, também piorou. O Flamengo também tem piorado. E toda essa situação que tem no Flamengo, política, e diria eu, tem uma certa condescendência com situações erradas que acontecem, denotam que o Flamengo está longe do profissionalismo em matéria de contratação. O Flamengo pode ter um setor de scout maravilhoso, o Flamengo pode ter um centro de inteligência e mercado maravilhoso, o Flamengo pode ter muita grana, mas utiliza mal os seus recursos. Quando o presidente fala que vai contratar um atacante como Jonathan Calleri, com situações que a gente já elencou aqui, cara, é para realmente reprovar a atitude do presidente, se isso realmente for real, e, claro, também dizer, cadê o profissionalismo? É isso. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, deixa a opinião nos comentários. Se você vai me xingar, compartilhe em outras redes para que eu fique famoso também em outras redes. As pessoas venham me xingar aqui no YouTube. É isso. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.